Um bom dia, pessoal. À medida que vocês forem entrando online, vamos nos acalmando, vamos nos tranquilizando e logo a gente vai começar a palestra, tá? Às 11 horas da manhã. Só aguardem um minutinho e a gente logo começa. Para aqueles que estiverem já visualizando o vídeo, vocês podem só confirmar se vocês estão me escutando bem, por favor? Perfeito, obrigado aí, então. Valeu, Rodrigo. Ótimo, gente. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Bom dia para todos vocês. Para quem estiver aqui acompanhando então a gente ao vivo, que ótimo, bom ter vocês aqui com a gente, né? Dividindo esse momento de conhecimento, de sabedoria, de aprendizado cada vez mais. E para aqueles que estiverem vendo esse vídeo então depois, né, do que foi gravado, aproveitem também. Aproveitem também para, se esse vídeo foi útil para cada um de vocês, para cada um de nós, e você lembrar de alguma pessoa que talvez faça bom uso, né, dos conceitos que aqui a gente vai discutir, que a gente vai dividir. Aproveite também para dividir, né? Que isso faz parte também da gente lembrar das outras pessoas e também criar essa divisão de conhecimento, vamos colocar assim, né? Tá bom? Então, antes de mais nada, como vocês todos sabem, a gente gostaria de começar essa palestra, começar essa conversa com uma oração, com uma vibração, para que nós então elevemos os nossos pensamentos. Vamos respirando fundo. Eu convido cada um de vocês nos seus lares nesse momento. Parem um pouquinho aquilo que estão fazendo, se possível. Talvez se coloquem num quarto mais quieto. Vamos utilizar esse momento para que nós possamos nos conectarmos com os nossos próprios anjos guardiões, com esses nossos amigos espirituais que sempre estão querendo o nosso bem, que sempre estão ao nosso lado, nos mandando boas mensagens, intuições, conselhos, sempre com o intuito de nos orientar, de nos tirar às vezes das más escolhas, de nos avisar às vezes do perigo. E vamos, nesse momento de oração, pedir a esses nossos amigos para que cada dia mais nós também criemos condições pessoais para que nós possamos aumentar também a nossa capacidade de os escutar. Como eles sempre estão lá para nos ajudar, muitas vezes o que acontece é que nós não estamos nas condições de escutá-los, de perceber as suas orientações, de perceber as suas mensagens, os seus conselhos. Porque às vezes nós não nos encontramos conectados, muitas vezes não nos encontramos, inclusive, com o pensamento em sintonia com esses nossos amigos. E perdemos essa grande oportunidade de sermos bem influenciados. Mas nesse momento, então, nós gostaríamos de solidificar essa conexão com o plano espiritual. E vamos iniciando essa palestra do dia de hoje
com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que ótimo, gente. Muito bom estarmos aqui, né, reunidos nesse domingo, né, para que a gente, como eu disse no início, possa aproveitar esses minutos para que a gente possa também refletir um pouco sobre a nossa própria vida e, por que não, como ponto principal, que a gente possa aprender um pouco mais, depurar aquilo que às vezes a gente já sabe na teoria, mas que a gente ainda falha um pouco, né, de implementarmos aí na nossa vida cotidiana. A palestra de hoje vai falar, ou a gente vai discutir um pouco e explicar sobre Jesus e o Espiritismo, né? E é quase que extremamente necessário, eu colocaria, que nós voltemos um pouco, né? E que a gente faça uma revisão e pelo menos uma compreensão básica dessa evolução que veio, né, de nós humanos, nós encarnados, né, nesse planeta Terra, desde a época de Moisés, né, desde a época lá onde nós ainda tínhamos práticas muito, muito mais primitivas e, vamos dizer assim, entre aspas, atrasadas, daquelas que hoje nos é comum, né, e que hoje nós entendemos como normais, né, bom senso, né? Então, há muito tempo atrás, muito antes, inclusive, de Jesus vir à Terra, né, o povo, ou nós mesmos que estávamos lá de alguma forma, nós ainda tínhamos práticas extremamente, para o nosso conceito atual, né, bastante atrasadas. De forma que, sem entrar em muitos detalhes, para não complicar muito a nossa conversa, vamos só colocar que as leis mosaicas, ou as leis de Moisés, como nós a conhecemos, talvez através aí dos conhecimentos de catequese, para aqueles que foram de infância católica, ou seja lá como for, que a gente conheceu as leis mosaicas, a gente lembra que as leis mosaicas, elas tinham realmente, ou ainda têm, na verdade, me desculpem, um peso, né, e às vezes, inclusive, bastante duras, né, olho por olho, dente por dente, né? E de forma que a gente às vezes questiona, fala, poxa, mas se essas foram as leis de Deus naquela época, elas realmente parecem em muitas horas bastante brutas, né? Bastante às vezes até desumanas, vamos colocar assim. E é necessário talvez a gente apenas lembrar que toda essa evolução desses grandes líderes espirituais que nós fomos recebendo à medida que a humanidade foi evoluindo, eles tiveram a missão e foram orientados, obviamente, pelo plano espiritual para trazer para nós, humanidade, aquilo que era necessário para aquele momento, né, da nossa experiência terrena. Então, com certeza, Moisés recebeu uma missão que inclusive foi bastante difícil, né, de trazer regras muito duras para um povo que era ainda muito indisciplinado, um povo que ainda precisava de muita evolução em todos os lados, né? Moral, né? das leis de convivência sociais, né? Para os nossos padrões de hoje, muitas barbaridades aconteciam de uma forma extremamente normal naquela época, né? Apedrejamentos, mortes, assassinatos eram quase que coisas do dia a dia, né? O que hoje para nós é um absurdo, vamos colocar assim, né? Então a gente não vai ficar muito debatendo ou inclusive estudando sobre a história mosaica, porque isso é assunto para um outro dia. Mas só para colocar em contexto, é necessário a gente mencionar de onde que a gente veio, né? E então, vamos falar um pouquinho de Jesus. Por que não, né? Mesmo porque nós nos chamamos, ou a gente adora nos classificar de cristãos, né? Ou seja, aqueles que seguem a filosofia do Cristo, né? Então, quando Jesus veio à Terra, ele veio com essa missão incrível
de na verdade não destruir a lei de Deus, né? E por que ele disse isso, na verdade, quando ele esteve aqui conosco, quase como necessidade a explicar ao povo daquela época? Porque quando Jesus encarnou entre nós, né, esteve aqui conosco, a lei mosaica era aquilo que era a lei filosófica e religiosa que governava todas as práticas religiosas da região onde Jesus viveu, né? E era muito necessário para que ele pudesse ter um nível de até penetração nas pessoas e criar uma compreensão melhor e também não achar que ele estava ali para quebrar com as regras atuais. Foi necessário que Jesus explicasse que ele não veio quebrar com as leis de Deus, mas ele veio, na verdade, complementar. Ele veio expandir, ele veio explicar de uma forma que ainda não foi explicada, né? E aquilo, com certeza, para as pessoas da época já foi, de certo modo, um impacto muito grande, né? Para aqueles que tiveram a oportunidade de estudar mais a fundo, obviamente, todas as mudanças que Jesus trouxe através da sua filosofia, do seu valor moral, para os valores vigentes na época, sabem que existiam diferenças muito grandes, né? E para a gente também resumir isso, inclusive Jesus mesmo disse, né? Nós conseguimos resumir toda aquilo que Jesus veio trazer através da simples frase que eu tenho certeza que todos vocês se recordam: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece uma frase simples, parece uma frase trivial, que talvez na nossa vida atual a gente já deve ter escutado centenas de vezes, mas tem um valor moral, um valor filosófico muito, muito grande, né? E é esse, na verdade, o grande valor que Jesus veio trazer para a humanidade daquela época. Que não era necessário matar, que não era necessário se vingar, que não era necessário revidar o mal recebido, né? Mas que, na verdade, amar ao próximo e amar, daí ele gastou uma energia, um tempo, inclusive as bem-aventuranças, foi para explicar ao povo daquela época, inclusive para nós até hoje, o que realmente é esse amar que Jesus tanto se referia. Amar ao próximo como a si mesmo. O conceito de amar, como a gente sabe muito bem, é uma coisa muito, muito ampla, né? Quantos e quantos filósofos, poetas, escritores de música tentaram, e inclusive coisas maravilhosas eles criaram para definir o amor, né? Para definir o amor como sentimento, como estado de ser, né? E realmente Jesus gastou também na sua experiência carnal um grande tempo ali, um esforço também para nos explicar, nós ainda bastante ignorantes, o que era esse amor que ele tanto falava, né? É o amor de cuidar das outras pessoas como realmente irmãos. Não existiam inimigos, né? Que a melhor coisa que nós poderíamos dar ao outro é a nossa melhor parte. E que nós sempre deveríamos cuidar do outro assim como a gente cuida da gente mesmo. E olha que coisa importante que ele trouxe. Então muita gente talvez falou: poxa, mas eu não me cuido bem. Então você está me dizendo que eu vou cuidar do outro como eu cuido de mim mesmo. Mas se eu não me cuido bem e eu não me amo, e eu não me valorizo, e eu não me respeito, eu não me perdoo, eu não tenho como fazer isso ao outro, não é verdade? Então, veja como ele conseguiu amarrar em apenas uma sentença extremamente simples um emaranhado de conceitos, né, de conhecimento pessoal, filosófico e moral de altíssimo valor, né, de altíssimo valor. Que nós, inclusive, até hoje estudamos, relemos, pensamos, refletimos e muitas vezes ainda a gente tem dificuldade de
realmente praticar, né, ali no dia a dia, isso que Jesus nos ensinou uma vez, né? E então, talvez seja necessário a gente avançar e entender agora, poxa, mas e o Espiritismo, né? A gente que se alinha à filosofia espírita. Aí eu falo se alinha à filosofia espírita. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa colocação um pouquinho mais no final da palestra. Mas nós que nos alinhamos com a filosofia espírita, é interessante a gente entender qual foi o papel dessas revelações que foram trazidas pelo instrumento, né, pelo codificador Allan Kardec, né, por essa ferramenta grandiosa que foi Allan Kardec como a pessoa, né, com a missão de, através dos seus conhecimentos, da sua metodologia científica, da sua, inclusive, lógica, né, do seu conhecimento intelectual, pôr à prova coisas que ainda eram completamente inaceitáveis, desconhecidas e consideradas, inclusive, como falcatruas ou magia negra, seja lá tantos eram os desentendimentos e mal compreensões da época, através da sua lógica, do seu conhecimento intelectual, no crivo dessa lógica e conhecimento intelectual, ele foi codificando o espiritismo que ele recebeu, né, através da informação que recebia através de médiuns no mundo todo, né, que vinham falando sobre essa verdade que hoje nós aceitamos como uma realidade, que é a realidade espiritual. Que é a realidade espiritual. E o Espiritismo não veio de novo quebrar com lei nenhuma. Ele não veio contradizer, ele não veio reescrever no sentido de se opor tudo aquilo que havia sido feito antes, tanto por Moisés quanto por Jesus. Entendendo que, é claro, os valores que Jesus nos trouxe já foi uma evolução tamanha dos valores primitivos iniciais de Moisés, necessários, portanto. E o Espiritismo vem com o mesmo papel. Ele vem com o papel de refinar, de trazer de novo uma outra camada mais profunda daquilo que todos nós já aceitávamos como verdade, através do que nós humanos decidimos chamar de cristianismo. E eu gostaria de fazer nesse momento um parênteses sobre essa colocação que eu acabei de fazer, o que nós humanos decidimos chamar de cristianismo. Então é assim, gente. Lembremos que Jesus não criou religião nenhuma. Eu desafio alguém que ache em algum documento de, como é que eu posso dizer, de valor real, histórico e certificado e validado, que faça referência que Jesus quis criar uma religião. Jesus não veio criar uma religião. A religião, como nós homens conhecemos, que é o quê? Uma organização, uma instituição, um grupo de pessoas com um credo similar, que forma então um grupo mais fechado, que acredita numa certa forma de ver a verdade que é interpretada daquilo que um certo missionário trouxe, né? A religião é uma coisa humana. A religião é uma coisa humana, a gente não pode esquecer disso. A instituição religiosa é uma criação humana. Jesus não criou a Igreja Católica, só para deixar muito claro, mesmo porque Jesus também não criou aquilo que depois a humanidade colocou uma estrutura e chamou de cristianismo. Cristianismo, na verdade, é só uma palavra para ilustrar que as pessoas que seguem o cristianismo estão alinhadas com as filosofias, ideias morais de Jesus Cristo. Nada mais que isso. Então, inicialmente, a ideia do cristianismo era genuína. E era, inclusive, necessária só para você colocar um nome
nesse grupo de pessoas que estão alinhados e seguem as ideias morais e valores de um certo líder. A questão é que depois, com o passar do tempo, nós humanos, ainda com as nossas deficiências, com as nossas limitações, com o nosso egoísmo, com a nossa intolerância, com a nossa impaciência, a gente foi criando subdivisões, né? Que a gente gosta de criar uma coisa em que a gente aceita e acha certo, e portanto a gente assume aquilo como uma verdade. E a gente acha que todas as outras pessoas que não estão nessa filosofia que nós acreditamos não sabem a verdade. E isso, na verdade, já é por si só uma deficiência moral do nosso caráter. Isso por si só já é uma limitação moral, né? E por que eu estou falando tudo isso, gente? É porque, na verdade, o Espiritismo, quando foi codificado, ele também não foi codificado para ser uma religião. Ele não foi codificado para ser uma religião. Ele trouxe os valores fundamentais, filosóficos e morais que deveriam regir, né, a convivência humana e a nossa relação com o plano espiritual. Né? Mais uma vez, e sem aqui dizer que isso é certo ou errado, ou que nós estamos no caminho errado no Espiritismo como um todo, de maneira alguma. Eu não estou aqui querendo dizer que hoje o que nós conhecemos como Espiritismo, como instituição, seja uma coisa fora do caminho do que o Espiritismo inclusive propôs. Tá? Eu não vou fazer esse tipo de claim. Eu estou querendo lembrar a todos nós que o fundamental em tudo aquilo que a gente segue, né? Seja você chamar isso de religião, seja você chamar isso de filosofia, é a gente lembrar da onde é que esses valores vêm e o que realmente eles querem dizer. Nada mais que isso. Não interessa se a gente nós nos chamamos de evangélicos, ou de budistas, ou de espíritas, ou de católicos, ou de protestantes, seja lá como for. Contanto que aquilo que a gente acredite faça sentido lógico para a convivência geral da humanidade, para a frutificação do bem de uma forma geral, não interessa se você é de uma orientação X, Y, Z, não interessa se você da cor da sua pele, da sua orientação sexual, da sua escolha de seja lá o que for, né? Contanto que os nossos valores estejam alinhados, né? A promoção do amor, da aceitação, né? Da tolerância, isso está alinhado com os princípios de Jesus. E eu digo aqui que foi exatamente essa inclusão, essa aceitação, esse abraçar a todos, foi a mensagem que o Espiritismo veio trazer. Em nenhuma parte de uma codificação verdadeira espírita, nenhum de nós vai achar algo que diz: façam vocês um grupo fechado, estudem a sua filosofia e tentem ao máximo convencer todas as outras pessoas que elas estão erradas e elas precisam se converter ao Espiritismo. Não acharemos. E se vocês acharem, duvidem da fonte. Porque o Espiritismo não foi isso que veio trazer para nós. O Espiritismo veio nos trazer completamente o contrário. Através da nossa compreensão e aceitação da nossa vida espiritual, de que somos seres que não morremos, que o nosso espírito sempre continua, que, portanto, essa vida que hoje vivemos, ela é apenas uma página do livro. É fácil da gente entender que aquilo que hoje a gente vive, aquilo que hoje a gente toma como certo, como errado, os nossos conceitos atuais, eles são apenas aquilo que faz sentido para nós, na nossa capacidade de entendimento e de compreensão da nossa vida hoje. Quando a gente virar a página do livro, você vai ver que o livro vai trazer outras ideias. O livro vai trazer a evolução dessa história, que é o livro descrevendo a história que ele foi escrita. E essa é a verdade com as nossas vidas. Falo nossas vidas porque, óbvio,
nós sabemos que isso que hoje a gente vive é apenas, como eu disse, uma página do livro. Existem centenas de páginas desse livro. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo mais sobre essa história chamada nós como seres universais, imortais, que sempre estamos em busca de aperfeiçoamento. E é impossível falar de aperfeiçoamento se nós nos fecharmos em algo que nos é confortável e falarmos de nós espíritas como uma religião que é a certa. Isso não faria sentido lógico, baseado naquilo que a própria filosofia espírita prega e nos traz como realidade. Faz sentido para vocês? Eu espero que esteja fazendo sentido. Uma outra conceito que eu gostaria de discutir e trazer para cada um de nós é que, esclarecendo de novo, né? Muitas pessoas, inclusive nós mesmos, que às vezes estamos na prática da filosofia espírita por um período de tempo um pouco maior, às vezes nos apegamos ou nos valorizamos demais à fenomenologia. Né? O que eu quero dizer com isso? O fato de que dentro das práticas e desenvolvimentos espirituais, é possível que nós, encarnados, tenhamos uma comunicação ativa com o mundo espiritual, com espíritos que já não estão no corpo carnal. Mas, na verdade, apesar disso tudo ser um fato e ser verdade, e já ter sido provado por inúmeros meios, né? E isso não é um ponto de dúvida para ninguém que já passou por essa experiência, isso, na verdade, por si só não quer dizer nada. Eu peguei aqui um trecho, né, de uma citação de Coríntios que todos vão lembrar, que inclusive foi assunto de música depois, do Legião Urbana, e eu vou ler um pouquinho porque isso faz todo sentido para nós no contexto dessa palestra sobre Jesus e o Espiritismo. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, nada seria mais do que um sino que badala ou um chocalho barulhento. Se eu tivesse o dom de profetizar, e se soubesse o mistério do futuro, e se conhecesse tudo acerca de tudo, mas não amasse os outros, de que me serviria? E até mesmo que tivesse fé, de forma a poder falar a uma montanha e fazê-la deslocar, isso não teria valor algum sem o amor. Então percebam, gente, para todos nós, no final das contas, não interessa nem um pouco qual é a bandeira que a gente gosta de levantar. O que importa é que aquela bandeira que a gente gosta de levantar faça primeiro sentido filosófico e sentido real nas nossas vidas. E determine decisões e ações diferentes em cada minuto que a gente vive a nossa vida atual. Seria extremamente, não vou usar a palavra extremamente, mas seria de certo modo hipócrita. E aí vem o ponto em que nós precisamos, na verdade, nos monitorar a todo dia, a toda hora. Por quê? Porque seria muito incoerente nós falarmos, estudarmos o Espiritismo, entendermos os seus conceitos e tudo que a gente já sabe. E o momento que a gente, por exemplo, desliga essa palestra, ou eu mesmo aqui, trazendo talvez através de um estudo, trazendo essa mensagem para vocês e também servindo para mim mesmo, seria muito hipócrita que eu desligasse esse live e imediatamente entrasse numa conversa com um amigo, ou seja lá, e começasse a falar mal da vida alheia, ou criticar um estilo de vida que para mim não serve. Isso é hipocrisia. E isso é a aplicação muito pobre da espiritualidade, dos ensinamentos que nós tão às vezes orgulhosamente falamos que nós seguimos.
Então, a mensagem que fica para nós no dia de hoje é da gente esquecer os labels. O que eu quero dizer com os labels, né? Com os termos, né? Eu sou espírita. A minha mãe é católica. Ou eu sei um tio que é protestante. Gente, isso não interessa. Isso em si não interessa nada. Contanto que cada um de nós, eu como espírita, a minha mãe como católico e meu tio como protestante, façamos e vivamos realmente tudo aquilo que a pessoa ou líder que guia essas nossas religiões trouxe para nós. Você veja que interessante. Existe uma coisa em comum entre o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo e talvez outras religiões que não estou aqui mencionando. Qual é a coisa em comum? Todos seguem Jesus como seu líder espiritual. Então não seria lógico da gente esperar que a gente não precisaria nos colocar dentro de uma organização com um certo nome, não é? Tá vendo? Então que fique essa mensagem, gente. Vamos tirar o foco da religião e vamos colocar o foco na espiritualização, na nossa espiritualização. Quanto mais a nossa religiosidade for canalizada para a nossa espiritualização, melhor não só para nós, como também para todas as pessoas com as quais nós convivemos, porque eu tenho certeza que muito mais a gente vai poder fazer por todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sem precisar levantar uma bandeira A, B ou C, tá bom? Então, gente, eu agradeço muito esse tempo que vocês gastaram do próprio dia de vocês para estar aqui acompanhando essa palestra. A gente pede desculpa por ontem ter acontecido alguns problemas aí que a gente não conseguiu fazer a palestra live em português, mas fica aqui então a nossa contribuição. E eu vou convidar então a todos vocês para nesse momento a gente fazer uma vibração, uma oração final, para que nós todos possamos, em união de pensamento, em união de sentimentos, que nós todos possamos vibrar pelo bem mundial, vibrar por todas as pessoas que precisam de alguma forma das nossas orações. Todas as pessoas que se encontram em momentos de aflição, por um motivo ou outro. Por todas as pessoas que se encontram debilitadas do bem material, ou debilitadas da saúde física, ou da saúde espiritual ou mental, que elas possam ser assistidas na medida do seu merecimento, possam receber o auxílio que merecem, o auxílio necessário. Que nós vibremos também por nós mesmos, como indivíduos, como seres em evolução, exercendo para conosco tudo aquilo que nós gostaríamos de exercer ou de praticar com o nosso irmão. Sejamos pacientes conosco, perdoemos as nossas próprias faltas, amemos a nós mesmos da maneira que somos, pois tudo que temos, tudo que somos, é motivo de gratidão. Gratidão sempre. Então, fiquem com Deus, todos vocês. Um grande abraço, ótimo domingo e a gente se vê um outro dia. Tá bom, gente? Bye, bye. Um beijo.